grande risco desta fronteira norte, eu acho que está dimensionado para vocês de alguma forma. E Gaza? O que está acontecendo? Vocês viram, nós fizemos live, inclusive, com a expectativa de que Israel fosse fazer um ingresso terrestre a qualquer momento, os prazos foram expirando, muita coisa se diz, que a condição climática era diversa, que tinha sido adiada essa incursão terrestre em função de uma condição climática diversa, mas a minha opinião como analista, como observador, é que não necessariamente a chuva está, nesse momento, dificultando uma decisão de Israel em relação a uma incursão terrestre. Uma incursão terrestre em Gaza, ela é tão ou mais explosiva, dependendo da dimensão do dano causado à população de Gaza, tá? Do que um escalar gradativo no Líbano. Claro, uma guerra total entre Israel e o Hezbollah, ela potencialmente envolve o Irã. Mas se nós imaginarmos escaramuças na fronteira norte e uma incursão terrestre no sul contra Gaza, nós vamos imaginar o quê? No momento em que nós estamos vendo já milhares de mortes em Gaza, nós estamos vendo hospitais que hoje funcionam mais como necrotérios do que como hospitais, porque os hospitais estão saturados. Há um embargo na chegada de medicamento, há um embargo em relação à distribuição de água, de energia, de combustível, tudo que vocês sabem, inclusive anestésicos, morfina e tudo mais. Na medida em que o dano à população de Gaza, as imagens, o conhecimento da opinião pública no mundo árabe, no mundo islâmico, vai cobrar muito fortemente um envolvimento de todos os grupos que se opõem fundamentalmente ao Estado de Israel nessas regiões, e isso a gente pode imaginar como comece, mas a gente não pode prever sequer como possa terminar, porque o potencial explosivo é gigantesco. Além do potencial explosivo ser gigantesco, nós estamos observando a utilização de armamentos que eram desconhecidos. Muitos armamentos que nós não conhecíamos, inclusive armas. Apareceram muitas armas novas, inclusive as denúncias da utilização das bombas de fragmentação, as defesas com o laser, né, porque já há diversas imagens da utilização do laser para tentar criar uma barreira para o lançamento de mísseis e foguetes dos palestinos em direção a Israel. Mas os palestinos também, por sua vez, estão mostrando que nos seus arsenais, principalmente em Gaza, tem armas novas. Armas novas como mísseis que podem atingir a região norte de Israel, e por vezes a confusão quando você vê um alerta aéreo, um alerta de ataque no norte de Israel, o que faria anos atrás todos pressuporem que a coisa partia do Líbano, hoje, muitos desses alertas, a coisa está partindo de Gaza, porque você tem mísseis com 250, 300 quilômetros de distância nas mãos desses grupos ligados ao Hamas, ao Jihad. Então, vejam vocês, qual é o potencial de explosão da situação que a gente está vivenciando? Nós estamos vivendo um momento, gente, que o tom é muito dramático. Os alertas que são feitos no Conselho de Segurança da ONU não levam à construção de uma coesão. Por que você não tem a construção de uma coesão no Conselho de Segurança da ONU? Porque você tem 5 potências que têm direito de veto, essas 5 potências não se entendem em relação ao que deve ser adotado. Claro que, nesse momento, me parece que não interessa, pelo menos teoricamente, até hoje, domingo, dia 15, não interessa para os Estados Unidos e para Israel estipular um cessar-fogo, porque isso, de alguma forma, preservaria algum grau de condição ofensiva para o Hamas, que, efetivamente, parece que é o primeiro objetivo de Israel a anular a capacidade do Hamas na faixa de Gaza. Mas vai custar muito caro. Então, a Rússia e a própria China falam, a China de uma maneira, eu diria, até mais enfática, que estão sendo cometidos abusos na região da faixa de Gaza e que querem um cessar-fogo. Isso não quer dizer que estejam se colocando contra Israel, tá, gente? Só para colocar aqui muito claramente, principalmente no caso da Rússia, onde eu insisto, a Rússia é um país que tem boas relações com Israel. O senhor Avigdor Lieberman, que está hoje no governo de unidade de Israel, ele dizia que só participaria de um governo de unidade em Israel quando o senhor Benjamin Netanyahu, que já é um sujeito extremista, estivesse disposto a aniquilar quaisquer capacidades do que ele chamava inimigos de Israel em Gaza. E agora ele veio para o governo. O senhor Avigdor Lieberman é alguém que tem muito boas relações com o governo da Federação Russa. Isso quer dizer que Israel está protegido da Federação Russa em todas as instâncias? Não.
porque podem haver, isso custaria muito caro e certamente custaria muitos problemas internos dentro da Rússia, mas podem haver situações nas quais os interesses nacionais russos de médio e longo prazo sejam atingidos de forma absolutamente implacável e façam que os russos percebam que, segundo essa avaliação, no caso que há um componente subjetivo, eles tenham que se confrontar, ainda que de forma indireta, com Israel. Tem muita gente que diz, mas os russos estão armando a Síria, isso não os faz promoverem uma luta indireta contra Israel? Eu diria para os senhores, desde 2011, quando começou o conflito na Síria, Israel já promoveu centenas, talvez milhares de incursões na Síria. Em nenhuma delas, pelo menos a nível de conhecimento público, os russos que estão lá na base de Remeimen ou em Tartus confrontaram as forças israelenses. Nós estamos falando de 12 anos. Nós não estamos falando de 12 dias. Nós não estamos falando de 5 ataques. Da mesma forma, vale para a relação entre Rússia e Turquia. Os turcos derrubaram um avião russo na Síria, mataram o embaixador russo na Turquia, derrubaram um helicóptero russo com os azeris na Armênia, perto de Nakhchivan, em 2020. Agora, na agressão do Azerbaijão, 19 de setembro, mataram forças de paz russas em Nagorno-Karabakh e a Rússia não tomou nenhuma atitude contra esse tipo de situação. Israel, por sua vez, está armando ainda, continua armando o Azerbaijão até os dentes. O Azerbaijão está comprando submarino da Itália. O Azerbaijão está comprando Harop, Hermes, Lora, mísseis. Todos os dias, praticamente, tem um avião fazendo a rota entre bases aéreas israelenses e Baku ou Ganja, no Azerbaijão. Vocês acham que o Azerbaijão está comprando essas armas para lutar contra a Armênia? Vocês estão redondamente enganados. O Azerbaijão, muito provavelmente, seja um ponto no qual os israelenses e os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, guardem ali, de alguma forma, como trunfo, eventualmente a gente chama de cavalo de Troia, para um combate contra o Irã, ou mais, para desestabilização do Cáucaso russo, o Cáucaso Norte, principalmente a fronteira do Daguestão. Eu, quando entro nas páginas do Daguestão, fico impressionado com o que eu vejo de bandeira turca. Eu não entendo como os russos estão tão felizes com essa aliança com o senhor Ilham Aliyev, o ditador do Azerbaijão, sabendo que Israel está acumulando uma quantidade gigantesca de armamento, a Itália, a Romênia, a Bulgária, a Hungria, munição, né, no Azerbaijão. Isso não é para combater a Armênia, gente. A Armênia não tem nem mar. Comprar submarino para quê? Se não for para, de alguma forma, confrontar interesses de vizinhos no Cáspio. Os mais importantes são o Irã e a Rússia. Né? Os mais importantes são o Irã e a Rússia. Então, o que pode haver entre a Rússia e Israel é que, se em algum ponto a liderança russa perceber que o seu interesse nacional pode ser atingido a partir de uma aliança israelo-turca, azeri, contra seus interesses, esses países podem deixar, talvez, de figurar no rol de aliados preferenciais estratégicos. Agora, no caso da Rússia, dentro da Rússia, não fugindo ao tema, há uma disputa. Porque, por um lado, você tem pessoas que veem claramente essa situação. Por outro lado, você tem lobistas dos interesses turcos, israelenses e azeris que atuam, inclusive na mídia. Eu anteriormente citei nomes, nós estamos com quase 6 mil pessoas aqui. Eu não quero entrar nessa polêmica sob o ponto de vista de citar nomes, tá? Não quero entrar na polêmica sob o ponto de vista de citar nomes, mas muitos desses propagandistas são conhecidos dos meios, inclusive, públicos no Brasil, porque eles procuram, por vezes, dar opinião até em relação a questões do Brasil, mesmo desconhecendo absolutamente todas as questões locais, para privilegiar interesses de lobbies, sejam da indústria do gás e do petróleo, da indústria da mineração, do sistema financeiro, e por aí vai.